tratamento do diabetes, em geral, envolve mais do que insulina e medicamentos orais. Estamos falando de estilo de vida, exercícios, que é importantíssimo para a prevenção do diabetes tipo 2, inclusive. Eu sou a doutora Diana Santini, médica, endocrinologista, professora e ciclista. Mais do que uma entusiasta da atividade física, como parte do tripé fundamental para o tratamento e controle do diabetes. Trago verdades científicas sobre os tipos de insulina, hipoglicemias e o modo educativo e divertido como as pessoas com diabetes que têm atividade física como parte do seu tratamento e que, por isso, contam grandes resultados. Nossa conversa de hoje passa por caminhos de vida incríveis, dos que fizeram do limão à limonada. E hoje pode dizer, sem pestanejar, que se não tivessem tido diabetes, não seriam tão saudáveis como são hoje. Estou errada, Bruno? Eu digo que o diabetes mudou a minha vida e a corrida, o esporte mudou meu futuro. Você concorda, Dani? Eu concordo 100% em número, gênero e grau. Não só na minha vida, mas impactou a vida da minha família inteira. Então, acho que hoje todos que convivem comigo fazem escolhas muito mais saudáveis por causa do diabetes. Deixa eu apresentar, então. O Bruno Hellmann é empreendedor e a Daniela Olmos é designer, também tem diabetes tipo 1 há 9 anos. E o Bruno, ele criou o grupo Correndo pelo Diabetes e tem como meta correr pelo Brasil todo. Quantos quilômetros você já fez, Bruno? E quanto pretende fazer? Conta um pouquinho para a gente da sua história, correndo pelo diabetes. Eu tenho 9 anos de diagnóstico, fui diagnosticado aos 18 anos. Então, esse mundo, por mais que seja relativamente novo para mim, é algo muito intenso e, justamente, eu utilizo a corrida, a atividade física, como uma forma de incluir as pessoas que também convivem com essa condição, mas, mais do que isso, inspirar e mostrar para elas que não é um diagnóstico, que não é o rótulo do diabetes que vai impedi-las de, literalmente ou metaforicamente, correr atrás dos seus sonhos. O Correndo pelo Diabetes, ele é uma instituição, então uma organização sem fins lucrativos, e o nosso grande objetivo é promover a inclusão e a saúde das pessoas que têm diabetes e dos seus familiares. A gente já participou de eventos em várias cidades do Brasil e do mundo, e a nossa grande ambição é que a gente consiga ter o maior número de atletas, e quando a gente fala de atletas, a gente não está falando de pessoas que competem ou pessoas que são de alta performance. A gente acredita que todos nós somos atletas e conseguimos dentro das nossas pequenas metas, e cada um sabe, né, o quão difícil é atingir aquela meta. Então, independentemente de vencer o sedentarismo e iniciar uma caminhada, ou treinar por uma corrida, uma maratona, uma ultramaratona, um triatlon, a gente valoriza muito esse processo. Eu, particularmente, gosto da distância da maratona, porque eu acredito que é uma distância que é desafiadora e que me traz muito aprendizado e reflexão ao longo desse caminho. Mas, mais do que medir a quantidade de quilômetros que eu já fiz, que eu já percorri ao longo dessas 15 maratonas, o que eu mais gosto de contar é as pessoas ao longo do caminho que eu conheci e que levaram um pouco de mim, mas principalmente eu trouxe muito delas. Então, hoje, minha grande motivação para continuar correndo, para levar o Correndo pelo Diabetes para o mundo inteiro, é que a gente tenha cada vez mais pessoas engajadas e que elas busquem a superação pessoal e que elas entendam que elas são capazes, seja na corrida, seja no vôlei, seja no ciclismo, seja na yoga, mas que elas entendam a atividade física não só como um dos pilares do próprio cuidado ou do tratamento, mas que elas incorporem essa atividade física e adotem para si. Então, aquele velho lema, encontre uma atividade física que você ama e chame de sua.
Muito bem. E você, Dani, qual a sua relação com o exercício e o diabetes? Como que o exercício entrou na sua vida e como que você maneja o tratamento, as insulinas, o controle glicêmico com o exercício? Eu fui diagnosticada aos 23, há quase 10 anos, e eu sempre tive um estilo de vida super saudável, no sentido de alimentação, na prática de esportes. Eu sempre gostei muito. Quando criança, eu fazia dança, fiz vôlei no colégio, fazia natação, fiz tudo que é tipo de esporte. Desde os 17, eu pratico já musculação, então era uma coisa já incorporada, mas nunca na rotina e intensidade do que depois do diagnóstico. Então, hoje, eu pratico yoga diariamente. Eu não considero um exercício físico, porque, para mim, o yoga ele é uma conexão comigo mesma, é a meditação, é o que eu preciso também para aquele momento só meu, porque a gente também sabe que a saúde mental e o estresse afetam o diabetes. Mas eu pratico funcional 3 vezes por semana. Eu gosto muito de fazer coisas ao ar livre. Então, eu gosto de ir para o parque, fazer caminhadas. E, diferente do Bruno, eu não faço esportes de alto rendimento. Eu gosto daquele momento do dia para mim. Então, é aquele momento que eu tenho para desligar tudo e fazer a minha meditação e curtir comigo mesma e entender também o meu corpo. Eu, por causa do esporte, fui também mudando o meu tratamento, porque daí eu entendi com um sensor como que funcionava a minha glicemia. No esporte X, eu preciso usar mais basal, no esporte Y, eu preciso usar menos. O tipo de bolos que eu faço, num lanche pré-treino, tudo isso eu tenho que lidar e me preparar. E por isso que, para mim, hoje, por exemplo, a bomba de insulina foi o grande apoio, porque eu consigo decidir na hora, tipo, vou fazer um exercício daqui a meia hora, então eu já vou baixar o basal aqui e já tenho toda uma estratégia. E com as canetas, para mim, era muito mais desafiador, principalmente porque quando eu entro naquele estágio de adrenalina do exercício, é muito difícil entender se eu estou tendo uma hipo ou se aquela aceleração que eu estou tendo é do esporte. Então, acho que medir a glicemia, conferir o seu tratamento, a sua basal, como que está funcionando, o tipo de lanche que faz, o tipo de alimento, como impacta, foi a chave para eu continuar mantendo o meu exercício, que era uma coisa que eu já era apaixonada e depois do diagnóstico só intensificou. Ou seja, são 2 exemplos de que o diabetes acabou levando a uma mudança de estilo de vida, no sentido de ficar mais saudável. O diabetes ele foi uma oportunidade para ter uma vida mais saudável, e também da incorporação do exercício físico como parte do tratamento. Ou seja, da mesma forma que você, Dani e Bruno, não conseguem imaginar um dia sem aplicar insulina e medir a glicose, também não conseguem imaginar um dia de não fazer exercício. Ele já está incorporado no tratamento e deve ser diário, né? E faz toda a diferença. Toda a diferença. Um dia sem o yoga diário meu é um dia que parece que tudo dá errado, eu não estou conectada com o que eu estou fazendo, eu preciso. Eu cancelo qualquer compromisso que eu tiver, porque eu tenho meu treino. Desculpa, eu não vou conseguir jantar hoje, porque hoje eu tenho meu treino e eu quero fazer, aquilo vai me fazer bem. E você falou uma coisa muito importante da yoga, a gente sabe que o estresse é um grande fator para aumentar a glicose, né? Eu vejo muitos pacientes falando, doutora, mas o meu diabetes é do estresse? Existe diabetes do estresse? Claro que sim. No estresse, você tem um aumento de uma série de hormônios do próprio estresse que aumentam a produção de glicose pelo organismo e a glicose sobe, né? Provavelmente vocês dois estão aqui com a glicose um pouco mais alta pela tensão, mas isso é um processo fisiológico, né? E quando você medita, faz alguma técnica de relaxamento, você está contribuindo para a sua saúde mental e, obviamente, isso tem todo o impacto no controle glicêmico, no tratamento do diabetes e da prevenção das complicações.
Bom, e a variedade hoje dos tipos de insulina são muitas. Nós temos insulinas de ação longa, ultralonga, rápidas, basais, inaladas. Isso vem mudando a história das pessoas que têm diabetes. Mas nem todas são amplamente conhecidas ou de fácil acesso, o que torna algumas situações complicadas para quem depende de determinada insulina ou de determinado glicosímetro específico. E não são raros, como dizem os mineiros, os causos, né? Bruno e Daniela, vocês já passaram por algum imprevisto que envolva o uso de insumos ou o controle de insulina, Bruno? Inúmeros, mas envolvendo atividade física, acho que tem 2 que são mais icônicos. O primeiro que foi, logo no início da minha jornada como corredor, eu comecei a treinar com o objetivo de fazer uma maratona com meu pai. E em maio de 2016, nós participamos da Maratona do Rio de Janeiro. E eu tinha 3 anos de diagnóstico, eu não conhecia outras pessoas que também tinham a condição, não tinha uma participação ativa nas redes sociais, né? Mas voltando para a história, eu fui participar da Maratona do Rio sem qualquer conhecimento prévio. Na época, eu fazia uso de múltiplas doses e não existia sensor de monitoramento contínuo. Então, basicamente, eu passei as quase 5 horas de prova sem medir a glicemia e sem aplicar insulina no bom e velho achômetro. Eu terminei a prova com uma glicemia de 79, mas que serviu de um grande aprendizado para nunca mais passar por esse perrengue que beira a irresponsabilidade, porque você ficar tantas horas, né, sem insulina ativa e para além da insulina, porque dependendo da atividade física é até compreensível, mas sem medir, sem monitorar, isso de fato foi um perrengue bastante responsável. E o outro que mostra, acho que um pouco da vida real, do que é o ideal e do que acaba acontecendo no dia a dia. Eu fui participar de uma prova de revezamento em Florianópolis, uma equipe só de corredores que tinham diabetes, e a logística dessa prova envolvia 2 vans. E daí, basicamente, eu largava de um ponto, eu entrava numa van, e depois, em certo ponto da prova, eu ia para outro percurso e eu trocava de van. Evidentemente, eu esqueci a minha bomba de insulina na van que eu não estava. E eu só ia encontrar essa van 6 horas depois. E daí, como você faz, né? Enfim, você não tem insulina basal, porque a sua basal depende da bomba. Não tem como você encontrar outra van, porque você está numa equipe, e isso iria atrapalhar toda a questão da conclusão da prova. E daí, sem contar nas inúmeras vezes que a Dani sabe, que, enfim, glicosímetros e monitores foram perdidos Brasil afora. Eu acho que se tivesse um Guinness recorde de glicosímetros perdidos, provavelmente eu estaria no topo. Com certeza, Bruno. Inclusive, já emprestei basal em caneta para viagem. Do tipo, vou viajar. Você tem uma extra? Não, estou indo com a minha bomba. Tem que viajar com algum colega que tenha insulina também, né? Já botei Lantus na mala dele. Não, vai 5 Lantus, vai que dê algum problema. Conta então, Dani, o seu perrengue. Meu perrengue não é de exercício, mas é um perrengue que eu movimentei uma agência de publicidade inteira, porque eu trabalhava numa agência, saí da agência em Porto Alegre, super trânsito, cheguei em casa quase 1 hora depois, eu já tinha feito hora extra, porque a gente estava com uma campanha em um prazo super apertado para cumprir. Quando eu fui fazer a glicemia antes do jantar, cadê o meu glicosímetro? E eu também não convivia com ninguém, não tinha a instrução que eu tenho hoje. E, na época, eu ainda fazia MDI, então, assim, não tinha nenhum sensor para me basear. Eu disse, bom, vou ter que ir para o escritório, só que eu não tenho a chave do escritório.
Aí liguei de um por um. Quem que tem chave? Quem que pode me ajudar? E daí as pessoas começam a ficar desesperadas junto com a gente. Se forma quase que uma rede de desespero, assim. Meu Deus, ela está sem o glicosímetro dela. Eu podia muito bem ter ido na farmácia comprar um novo e pronto. Mas não. A pessoa era tão desinformada que ela fez alguém sair da sua casa, que era na Zona Sul de Porto Alegre, e ir para até a agência, abrir a agência para mim, para eu pegar o glicosímetro. Desinformada e pão dura, convenhamos, Daniela. Eu era desinformada, mas eu sou pão dura, realmente, o Bruno me conhece. Mas hoje eu aprendi, porque isso já aconteceu comigo aqui em São Paulo. Cheguei em casa, não estava com o meu glicosímetro, mas hoje eu já tenho glicosímetro e fitas extra em casa e no escritório. Então, eu tenho 3 iguais com fitas espalhadas, porque dessa vez o desespero me fez aprender. E eu já esqueci também, em questões de trabalho, fui ir para um restaurante com uns colegas, mas eu trabalho com muita gente com diabetes. E eu falei, gente, quem que vai me emprestar? Porque eu esqueci o meu e eu estou sem sensor também. Então, essa rede ajuda nos perrengues. Sensacional. Eu acho que a lição sempre tem que ter uma reserva, né? 1, 2, 3 reservas extras, porque você nunca sabe o imprevisto que pode aparecer. Bom, e um programa que tem causo, como dizem os mineiros, não pode deixar de ter mais um bom mineiro, o nosso amigo Levimar, que é um médico veterano com diabetes tipo 1 há 40 anos e vem contar para a gente que também médicos e doutores têm alguns perrengues. Levimar, conta um pouquinho para a gente do seu perrengue. Olá, eu sou Levimar Araújo, sou endocrinologista e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes para o biênio 22-23. E hoje nós vamos contar algumas histórias que acontecem com o diabetes. Eu sou diabético desde os 13 anos, eu vou fazer 40 anos de diabetes. Na verdade, um fato que ocorreu, eu estava numa cidade chamada Curvelo, no interior de Minas, e fui aplicar insulina. E insulina, na época, era com seringa de vidro. E entrei dentro do banheiro público, dentro da rodoviária, para aplicar insulina. Nessa hora, 2 agentes chegaram e acharam que poderia ser alguma substância estranha, e, sem conversar, sem nada, só seguraram o meu braço e me levaram para uma salinha próxima, que era, na hora que eu vi, era quase que uma delegacia. E eu, para falar aqui o que eu estava fazendo no banheiro, que era justamente aplicando insulina. Quer dizer, qual que é a dica? É a gente andar com uma carteirinha, sou diabético, ou então com uma receita com essa informação. A gente precisa de informação para cuidar da diabetes. Esse tipo de situação é muito comum e, às vezes, independe se foi a própria pessoa, a paciente, a causadora ou não, pelo responsável pelo incidente, Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem diabetes tipo 1, muito disciplinada, que conseguiu baixar a sua hemoglobina glicada, ela veio para mim, tinha 9 de glicada, e depois ela controlou, ficou a 5, no máximo 6, e que viveu com muito humor situações inusitadas, também vindas de outras pessoas que não têm noção do que é o diabetes, que infelizmente é muito comum. O primeiro caso também de uma mineira, que ela é muito divertida, foi no supermercado, quando ela ainda morava em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Olha só que situação a Francine passou. Bem no comecinho do Libre aqui no Brasil, deve ter sido em final de 2016, começo de 2017. Nessa ocasião, eu morava em Niterói e eu estava, então, no supermercado do Ingá. E é um ambiente, por ficar na divisa do Ingá com Icaraí, sempre tem muitos velhinhos fofíssimos lá. E a gente, nos corredores, vai fazendo amizade com todo mundo, Seja pela dificuldade de um que não está enxergando direito, ou por conta de um velhinho que não está conseguindo alcançar. E num desses corredores eu fiz amizade com um casal muito fofo. E conversa vai, conversa vem, enfim, ficamos lá conversando alguma coisa e depois fomos nos encontrar novamente na fila do caixa. E nessa época, então, foi no começo do Libre, eu não tampava ainda com kinésio e nenhuma fita de proteção. O Libre em mim nunca despregou dos 14 dias, muito pelo contrário, a cola fixa bem na minha pele, mas hoje eu uso kinésio por proteção devido a esse caso meu desde 2017. Entramos nós
3 na fila, eu na fila normal, eles 2 na fila dos idosos, um pouquinho mais para trás de mim. Não demorou muito, veio a senhora toda fofa e educadinha, botou a mãozinha no meu ombro. Eu, oi, querida, e ela toda simpática também. Ah, minha filha, tô ali falando pro meu marido, há quanto tempo eu tô te vendo com uma tampinha presa no braço? Na ocasião eu ainda usava o livro no braço, hoje já não uso mais, por questões pessoais. E ele assim, vai lá ajudar ela, tão fofa, nos ajudou tanto no corredor e tal, tudo. E não vem que a velhinha vem fazendo sentido para tirar o livre de mim, eu no sentido de me proteger, sem ser grossa, porque eu estava super constrangida, naquele ímpeto de tentar salvar, eu faço o movimento para me esquivar da senhorinha e faço no sentido oposto ao que ela estava tentando. Num segundo, bem uma fração de segundos, lá se vai o livre que eu tinha recém-colocado. Enquanto ela comemorava com alegria que tinha livrado de mim a tampinha, eu chorava internamente pelos R$240 que eu recém tinha perdido. Esse foi meu primeiro perrengue. Bom, quando o perrengue é bom, sempre pode piorar, né, não? O que seria de você com uma hipoglicemia em plena travessia na Baía de Guanabara? Conta pra gente, Francine, o seu pior perrengue. E agora, para contar o segundo caso meu, antes eu só quero chamar a atenção para minha camiseta, diabetes de azul. Em novembro, aqui aqui em Tenhandu, agora eu estou morando em Tenhandu, no sul de Minas, e a gente tem um grupo de apoio e de instrução, de conhecimento, em que a gente divide noções básicas, né, de low carb, tratamento e autoconhecimento, né? O segundo perrengue meu foi nessa época em que eu ainda morava em Niterói, trabalhava no Rio de Janeiro e fazia a travessia da Bahia por barca. E nessa ocasião, então, eu já usava o Libre, agora com o Miau Miau, e depois do fatídico dia que eu perdi a minha tampinha fixada no braço, eu cubro o Miau Miau com o Libre, com o Kinésio. Eu sugiro que sempre as pessoas façam isso, porque para evitar que se perca, né? Então, eu estava fazendo a travessia de barca e naqueles horários de pico, né, 5, 6 horas, lotada a barca, e eu estava com o meu filho. O meu filho, eu tenho 47 anos, ele tem 28. Mas como é um moço muito grande, eu sou muito pequenininha e tudo, então às vezes as pessoas confundem, né, acham que é um casal ou que são irmãos. E, enfim, nunca dizem na primeira opção que são mãe e filho. E por conta do horário de pico, não tinha condição de os dois sentarem perto um do outro. O Pedro sentou numa distância lá e eu sentei para cá. Foi naquele começo no meu começo de contagem de carboidrato e que aqueles parâmetros era uma unidade para corrigir 50 pontos de glicemia alta ou uma unidade de ultra rápida para 10 gramas de carboidrato. Então, a gente sai daquela teoria e começa, portanto, a fazer as comparações com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente vive, com os horários do dia, que a gente sabe que é tudo individual, né? Então, eu estava píssica para poder aprender aquilo tudo, e a contagem de carboidrato, gordura, proteína, enfim, eu estava dedicadíssima, foi na minha melhora, e eu queria acertar demais da conta. Enfim, comi 2 bananas lá, errei a contagem de carboidrato, apliquei X para insulina e tive uma crise de hipoglicemia severa na barca. Muito severa demais da conta. E, por incrível que pareça, eu não estava prevenida, eu não tinha bala nem açúcar nenhum na bolsa comigo. Comecei a passar mal, aquele suador danado, Libre na perna, com miau-miau, desse jeito que tá aqui hoje. E daí eu comecei a pedir ajuda, socorro, não sei o que eu pedi. Quando eu consegui medir a glicose na ponta do dedo, estava em 24. Realmente eu estava muito mal, muito mal. E daí eu tentava, a pessoa, todo mundo assim, mas o que você precisa, o que você tem, tudo. E eu fazia assim, apontando assim para baixo, né, indicando miau-miau. Eu queria que a pessoa olhasse na minha perna, que eu tava com miau-miau e com Libre. E todo mundo assim, ela tá grávida, não sei o quê.
começaram a avisar lá pro pessoal da barca, né? Anuncia, tem uma grávida passando mal, a menina tá passando muito mal, tá desmaiando, tá aí. E eu suava, parecia um coma realmente. Eu fiquei mal naquele dia. E o Pedro, meu filho, então, viu aquela muvuca e a pessoa passando mal, vinha do lugar onde eu estava sentada. Ele ficou meio apavorado e veio para saber o que era, se era comigo ou se estava precisando de alguém, muito embora ele não fosse médico, não. E daí, quando ele chega, ele se identifica e começou a mexer em mim e tal, tudo, e todo mundo assim, gritando, né? O pai chegou, o marido dela chegou, dá licença, dá licença. E daí o Pedro, assim, não sabia se ele explicava em primeiro lugar que não, ele não era o pai do bebê, ele não era o meu marido, ou se ele explicava primeiro que não, eu não estava grávida, não, que não era dele, que era diabetes. E eu não conseguia nem falar, a gente fica fraca, né? Aquela hipoglicemia, você vai percebendo que você vai ficando fora de si, é uma sensação realmente muito ruim, né? E daí, por sorte, ele avisou, gente, ela tá precisando de açúcar, e trouxeram o açúcar e a água, e eu consegui, então, graças a Deus, ingerir aquilo sem que afetasse o meu bebê, que graças a Deus não tinha gravidez, não. Então, diante disso, desse perrengue que eu passei, eu sugiro que todo mundo sempre ande com um melzinho, o próprio sachê de açúcar, né, desses que tem em café, tudo, ele é de rápida absorção, né, com a água ele entra na corrente sanguínea e em questão de minutos a gente já começa a recuperar e realmente eu não indico para ninguém ficar sem um açuquinha, um carboidrato de rápida absorção, porque salva vidas na hora. Um beijo para vocês, que todos tenham um ótimo controle e vivamos bem com o nosso diabetes. Muito boa, Estarina. Muito boa. Bom, e falando de atividade física, eu tenho que chamar a Thalita. Não sei se a Thalita está ouvindo a gente. Estou aqui. Oi, Thalita. A Thalita, tudo bem? Tudo bom. A Thalita é educadora física, ela é portadora de diabetes tipo 1 há 20 anos, conhece bastante sobre diabetes, tem experiência com vários tipos de insulina, inclusive insulina inalada, mas mesmo pessoas que entendem bem sobre exercício, sobre diabetes, pode passar por alguns perrengues. Thalita, conta um pouquinho da sua história, qual foi seu perrengue? Não, meu perrengue, na verdade, não foi muito meu, né? Eu assustei uma pessoa uma vez, porque tanto tempo convivendo com a doença, a gente acaba naturalizando, né? Usar insulina, medir a glicose. E uma vez eu fui trabalhar num projeto, na hora do almoço sentamos numa mesa enorme, todos para almoçar, e eu peguei meu material, medi glicose. Na época eu ainda não usava o Libre, então furei o dedo, aí meu sangue ali, furei o dedo, medi a glicose e fiquei ali. E eu estava olhando que o rapaz da minha frente estava ficando um pouco paralisado, ele não se movia e o olho dele ia regalando assim, a cada movimento meu. Mas eu não estava associando ainda aquilo a mim, eu só achei que ele estava estranho. E continuei, peguei a insulina, tomei a insulina e tudo com muita calma, mexendo, tirando tampinha, fazendo tudo com toda a calma do mundo. E eu estou vendo o rapaz com o olhar perdido, assim, meio que para o horizonte. De repente eu olhei e começou a faltar cor nos lábios dele. Aí eu falei, meu Deus, terminei de tomar insulina, guardei tudo. Quando eu acabei meu processo, eu olhei para ele e falei, tá tudo bem? Você está precisando de alguma ajuda? Ele começou a brigar comigo. Falou que eu não podia de jeito nenhum tomar insulina daquela maneira, fazer aquilo que eu fiz, que loucura era aquela que eu estava fazendo na frente dos outros. Que ele tinha pânico de agulha e ele brigou comigo seriamente na mesa, assim, eu fui proibida de tomar minha insulina naquele projeto, porque o rapaz tinha pânico da insulina. Eu achei super curioso, nunca tinha passado por aquilo, sempre levei numa boa minha insulina, as pessoas sempre riram, na verdade sempre foi motivo de brincadeira, né, quero um pouquinho, e naquele dia o rapaz quase desmaiou mesmo, ele foi perdendo assim as forças na cadeira. Quando eu perguntei a ele, tá tudo bem? E aí eu fechei a insulina, ele voltou com raiva, brigando comigo. Então, assim, o meu perrengue foi mais da reação. Outra pessoa, não foi nem seu, né? Não foi nem meu, o rapaz passou mal porque viu a agulha.
E aquela agulha pequenininha, né? Assim, nada agressivo, mas ele ficou revoltado. Você chegou a pensar assim, eu acho que ele está tendo hipoglicemia, né? Eu achei. Eu falei, esse rapaz está passando mal, será que ele tá... E, na verdade, eu pensei em hipotensão. Eu falei, gente, será que ele está tendo alguma hipotensão? Por que está olhando, né? Muitas horas sem comer, e o olhar dele ia ficando arregalado para mim, assim, meu Deus, que é isso? Aí, até a hora que eu perguntei, só que eu perguntei, foi isso mesmo, eu ainda perguntei com a agulha na mão, fechando ele. Fecha isso! Ele ficou super irritado comigo. E aí, depois dali, eu tive cuidado, eu tinha que ir no banheiro no restante dos dias, tomar insulina antes de sentar na mesa, para que ele não se chateasse comigo, porque ele tinha pânico de agulha e nem aquela pequenininha estava servindo para ele. Nem aquela ele conseguiu nem olhar, né? Muito bom. Obrigada, Thalita. Bom, muito obrigada pelas considerações. E a gente tem, como fala sobre diabetes, exercício, e a gente percebe que há uma resistência ainda das pessoas de começar a fazer exercício, a gente sabe o quanto isso é importante, e isso, inclusive, ajuda na prevenção do diabetes. A melhor estratégia para prevenir o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é um estilo de vida saudável, é fazer exercício, e para quem tem diabetes, é uma das melhores formas de tratamento e controle. Quanto mais exercício você fizer, menos medicamentos, menos insulina você vai precisar. Bom, e para quem tem diabetes e quer começar a fazer exercício, a gente precisa de alguns cuidados. A grande preocupação são os episódios de hipoglicemia e hiperglicemia. Então, é mandatório, antes de começar a atividade física, medir a glicose. Ela não deve estar nem muito alta, nem muito baixa. É importante, antes da atividade física, fazer ingesta de 20 a 30 gramas de carboidrato, principalmente se ela estiver abaixo de 150. E se for um exercício muito longo, a cada hora fazer a reposição da mesma quantidade de carboidrato, que pode ser um suco, uma bebida isotônica, um gel, uma barrinha, uma bananada. Se a glicose estiver muito alta antes do exercício, acima de 250, 300, não é recomendado iniciar a atividade. Por quê? Existe um risco da cetoacidose e desidratação. Então, nesse caso, beber bastante água, aplicar insulina, esperar ela melhorar, porque a atividade física pode aumentar muito a glicose. Eu pratico atividade física há muitos anos, tenho um grupo de ciclismo, participei recentemente do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e tenho uma pessoa no grupo com diabetes tipo 1. Esse é meu grupo, o pessoal que pedala comigo, esse é o Pedro, que fundou o SF Veloclube em 2016, esse é o Igor, que tem diabetes, o Luiz e o Zé. Igor, me conta um pouquinho da sua experiência com diabetes e o exercício. Como é que é para você? Então, eu tenho 30 anos, eu descobri a diabetes fazem 4 anos e foi um momento assim que eu tive um pouco de medo. Eu sempre pratiquei esporte na minha vida e quando eu descobri a diabetes eu tive medo de não poder mais praticar esporte. E, na realidade é exatamente o contrário. O esporte é o maior aliado no tratamento. Pouco depois disso eu descobri o ciclismo e tenho amigos até que brincam comigo, né? Que eu descobri a cura para diabetes através do ciclismo. A verdade é que hoje, quando eu fico sem pedalar, quando eu fico sem praticar esporte, eu sinto mais no controle da glicemia. Eu tenho um controle, uma curva que me mostra como está minha glicemia e assim, 3 diazinhos sem pedalar, eu já sinto a curva ir para cima. Então, assim, acaba sendo até um motivador para mim, né? Todo dia acordar às 4 da manhã para pedalar, eu penso no fator diabetes, eu penso no fator tratamento. E você hoje faz esporte competitivo, né? Você participa de provas. Sim, fazem 2 dias a gente teve um grande evento aqui no Rio, a maior prova amadora do mundo, e eu fui um dos felizardos em poder participar. É isso aí. Pedro, qual é a dica que você dá para quem está querendo começar a atividade física, gostaria de pedalar, mas não sabe como começar? Hoje com a divulgação e o crescimento do ciclismo, a gente tem muitos e muitos grupos, né, de ciclismo, tanto aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. O ideal é que você procure uma assessoria, né, na parte técnica para te indicar, né, para você não quebrar tanto a cabeça nesse início, para você ter uma orientação correta no início. E procurar os grupos, né? Os grupos para você interagir socialmente, né? Interagir fisicamente e evoluir no esporte.
Esse aqui é o nosso momento pós-treino, é a hora da gente recuperar as energias, medir a glicose. Geralmente a glicose sobe bastante durante o exercício, aí é a hora de aplicar a insulina e repor a energia. Agora é o momento de fazer a contagem de carboidrato, já mediu a glicose e vai fazer um bolus de insulina rápida para poder comer um pão. E a gente tem aqui a insulina inalada. E agora eu queria perguntar para Bruno e Dani, qual é a dica de ouro para quem ainda precisa de um empurrãozinho para incorporar e começar a fazer exercício como parte da sua rotina no tratamento do diabetes? Bruno. Bom, a primeira dica é aproveitar que a gente está em novembro Diabetes Azul, e se inscrever ainda hoje, porque dá tempo, na corrida e caminhada virtual da SBD CPD 2021. Todos podem participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você escolhe entre caminhar ou correr entre 5 e 21 quilômetros, a distância que atender melhor as suas necessidades e a sua disposição, e você participa desse movimento não só trazendo saúde para você e para aqueles que estão ao seu redor, mas vestindo essa camiseta, vestindo essa causa e mostrando a importância da gente mobilizar e chamar atenção para a prevenção do diabetes e, como eu gosto de destacar, para a prevenção das complicações do diabetes, porque a gente não pode esquecer daqueles que já têm. E a segunda dica é convidar todo mundo para participar do programa Correndo pelo Diabetes. Eu sou suspeito para falar, mas vocês podem entrar nas nossas redes sociais e conhecer depoimentos e relatos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, e que não seja com o objetivo de performance, que seja simplesmente com o objetivo de ter qualidade de vida, ter uma relação mais saudável com o seu diabetes. E você, Dani? A minha dica, eu acho que é uma coisa que o Bruno falou logo no início da nossa conversa, que é: encontre aquilo que você gosta de fazer, que te dá mesmo aquela adrenalina, aquele prazer, e ame aquilo, e faça aquilo, e torne o exercício a sua rotina. Muitas pessoas criam barreiras do tipo: mas eu não quero correr uma maratona. Mas eu não vou fazer o ciclismo por 5 horas, a corrida de revezamento. Tudo bem, o exercício, existem diversas vertentes do exercício. Pode ser uma caminhada do trabalho para casa, pode ser pequenas escolhas que a gente faz. Eu vivo o meu diabetes com pequenas metas, então eu não estou pensando muito além, eu estou pensando no que eu tenho que fazer agora para mim, o que vai me fazer bem. Óbvio que tem dias que eu estou cansada, que eu só queria me jogar e assistir um streaming, mas o exercício, eu sei que aquilo vai me fazer bem por muito mais tempo. E aquela meia horinha que eu vou treinar, que eu vou fazer um funcional, que eu vou fazer um yoga, que eu vou fazer uma musculação, vai refletir por horas do meu dia. Então, para mim, encontre aquilo que te dê prazer. E eu acho que uma rede que nem o Correndo pelo Diabetes é uma coisa sensacional, porque são pessoas que vivem também e vão te dar um apoio ainda maior, mas também tem outros tipos de exercício, outros tipos de rede de apoio, que pode ser a chave para o teu tratamento. Perfeito, excelente mensagens.
E o tratamento do diabetes tem várias faces. Alimentação balanceada, exercício físico diário, que deve fazer parte do tratamento do diabetes, e tudo com responsabilidade e cuidado. A gente não precisa deixar de fazer nada com o diabetes. Pelo contrário, para a maioria das pessoas, para muitas das pessoas, e hoje nós tivemos vários exemplos disso, é que o diabetes foi uma grande oportunidade para essas pessoas melhorarem as suas vidas, seu estilo de vida, e hoje são muito mais saudáveis, né? Então é uma forma de você usar o problema a seu favor para ter uma vida muito melhor, longa, sem complicações, com qualidade e saúde.